Bom dia, obrigado pelo convite. Outro dia, na Casa do Caminho, eu tive um insight, uma inspiração que eu queria dividir com vocês. De que o ano todo a gente se oriente pelo capítulo 6, Cristo Consolador, quando ele fala, Jesus fala assim: vinde a mim, todos vós que vos sentis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não é só nós, eu acho que é o mundo inteiro isso, mas especialmente eu estou dividindo com vocês. Eu não estou cansado e sobrecarregado pela minha idade, não é por isso, é a alma, é o espírito que há séculos vem cansado e sobrecarregado. Por quê? Porque o meu jugo não é suave e o fardo então se torna pesado. O jugo é o amor, e aí o fardo se torna leve. Mas o nosso jugo é materialista. Então o fardo se torna impossível de carregar. Eu queria deixar inicialmente esse convite para vocês. Que o pano de fundo deste ano seja o Cristo Consolador. Então, primeiro, o item número 1 do capítulo 6. Quando vos sentis cansados e sobrecarregados, que é o nosso caso. Analisa bem. Então, ele pede que a gente se ligue. O jugo, para quem não é gaúcho, é a canga. Será que Jesus queria colocar uma canga em nós? O jugo é aquela trave enorme que vai na cabeça do boi para puxar o arado, que amarra a cabeça do boi, na guampa do boi. Ele usava esses termos que eram compreensíveis aquele povo daquela época. Então, é o que amarrava a animalha para que puxasse o fardo. É um exemplo transportado para nós, o jugo, o que me mantém ligado, amarrado, jungido ou jungido, tem que ser o amor. Toda obra espírita só é reconhecida no mundo espiritual depois de 10 anos aqui. E a gente vê tantas ideias brilhantes começarem e durarem 1 ano, 2 anos. E que somos ainda jungidos à proposta materialista. E se instala no mundo hoje uma polaridade enorme entre o materialismo e Jesus. A gente estava conversando agora aqui antes de começar, né? Sem se dar conta, tanto a Igreja Católica está colocando, e nós temos familiares católicos. A gente vê, eu venho de uma mãe católica em um país espírita. O grande respeito que nós temos. Né? Quando perguntaram para o Chico, achando que o Chico ia falar mal, oi Nico, bom dia. Zé Antônio está aí? Entra, Zé. Então, quando a gente tem que entender que se colocou, através da teologia da alimentação, o social acima do espiritual. Quando a teologia da prosperidade vem dos Estados Unidos para o Brasil, eu escutei isso numa palestra belíssima de um pastor luterano. A teologia da prosperidade coloca o social acima do espiritual. Pois dentro do movimento espírita está acontecendo isso. O social
acima do espiritual. A Casa do Caminho tem um grupo desse. O social, acima do espiritual. O social é uma obrigação nossa, com certeza. O Lar das Vovozinhas está aí. Né? Trabalha com as gestantes, está aí. A Casa do Caminho faz esse trabalho, a Casa da Sopa, no braço da Casa do Caminho faz isso aí. Está certo? Certíssimo, corretíssimo. Mas não coloque acima do espiritual. Então, isso é uma obrigação que nós temos desse entendimento. Então, a minha sugestão é essa. Né? Quem quiser acatar, que o pano de fundo deste ano seja o Cristo Consolador. Quando eu abro a reunião da segunda-feira, o pessoal, e eu leio uma página do Cristo Consolador, e me pedem que depois da página do Cristo Consolador, que para mim é a coisa mais divina que a gente pode ler, me pedem que eu faça uma prece, e eu não faço, e principalmente a Tânia fica brava comigo, você não fez a prece de abertura. Pessoal, depois de você ler um texto do Cristo Consolador, na minha insignificância eu vou fazer uma prece, aquilo já é uma prece, aquilo é uma ode, aquilo é um cântico aos céus. Eu não tenho coragem de, depois de ler o Cristo Consolador, do Espírito e Verdade, fazer uma prece. Aquilo já é uma prece belíssima. Mas vamos voltar ao que eu acho que nós devemos trabalhar no dia de hoje. Kardec é um professor, e eu estou convocando aqui, quem tiver interesse, professores, pedagogos, pessoas interessadas na educação, que formemos um grupo lá na Casa do Caminho. O grupo da Casa do Caminho hoje, que está ligado à pedagogia, está em Sacramento, nesse momento. Começou sexta-noite, sábado, domingo termina meio-dia. O que é? A proposta de educação. É através da educação que a doutrina espírita tem que se dirigir. A educação de nós mesmos. Né? Mas isso tem uma historinha que eu queria trazer aqui. Kardec fala que a educação é a mudança de hábitos. Kardec fala em reforma íntima. Nós estamos fazendo a nossa reforma íntima? Essa é a pergunta. Tem gente que está fazendo, tem gente que não entendeu ainda. Porque é uma viagem para dentro. E nós fomos treinados para viajar para fora. A gente foi treinado para fugir de nós mesmos. A gente foge para a televisão. A gente foge para o filme. A gente foge de mil maneiras. Viajar para nosso país interior, como diz o Plínio, os íntimos quintais. Eu gosto da música dele. Os íntimos quintais, né? A gente tem medo. A gente não viaja para dentro. É muito mais fácil viajarmos para as ilusões. E as ilusões são o quê? A proposta materialista. Eu vou repetir o que eu falei aqui outro dia. Ali embaixo eu perguntei ao presidente da federação: onde estão os colégios Allan Kardec? Ele ficou me olhando. Eu li o pensamento dele. Mais um louco na minha vida. Eu falei, será que Maria se enganou quando pediu que Eurípides colocasse o nome Colégio Allan Kardec e às quartas-feiras lecionasse o Evangelho de meu filho, que eu acobertaria a escola? Será que foi uma mistificação? Será que Eurípides se enganou? Maria se enganou? Onde estão os colégios Allan Kardec? Só tem um, em Sacramento. Que quando se colocou em 1990, nós chegamos lá em 1991, através da pedagogia do amor, para trabalhar sentimentos. O movimento espírita brasileiro foi contra violentamente. Violentamente. Meu Deus. Olha isso. Como diz Herculano Pires, espírita tem horror à cultura. Nós
temos que observar que nós temos quadradinhos assim. E Kardec falou que a doutrina espírita ia crescer. E a proposta é educar-nos para poder educar o outro. Eu ouvi falar de programação reencarnatória e educação de sentimentos na década de 80, antes até, o seu Manuel Saad de Marília. Ele falava disso. Depois, antes dele, Vinícius, o mestre da educação. O livrinho está ali. Vinícius de Piracicaba, ele usava o pseudônimo Vinícius, sempre falou de educação. Professor Ney Lobo em Curitiba, ele falava da educação, ele falava dos colégios espíritas, ele falava da educação do espírito. E um dia, já velhinho, ele passou pela Casa do Caminho e eu falei para ele da proposta de Eurípides, rapidamente. Ele ficou me olhando assim, ele já ia embora. Ele puxou uma cadeira, sentou e falou: senta aqui na minha frente. Eu sentei na frente dele e ele me falou: o que é isso? Eu comecei a falar para ele da nossa experiência no Colégio Allan Kardec de Cambé. Os textos que estavam vindo da equipe de Eurípides. Nossa, o olhinho dele brilhava. Poucos anos depois ele desencarnou. Então, a proposta estava, a necessidade estava colocada. Aí veio o Costard de Londrina e deu continuidade a essa necessidade. Só faltava a metodologia. E a metodologia veio através da equipe de Eurípides, lá em Sacramento, que a doutrina espírita, inicialmente, o movimento espírita, inicialmente se posicionou contra, e a maior resistência foi Curitiba, e Apucarana e Maringá. E falaram que eu era um louco. Né? A metade eu acho que eles têm razão, mas a outra metade talvez não. Então, o que é isso, a proposta lá? É que entendamos-nos como um ser espiritual. Nós fomos educados para vermos-nos como um ser social. Então, a primeira vez que o Costard fez uma reunião na Casa do Caminho, com 40 psicólogos, que ele veio 10 anos aqui, a Londrina. Fazia uma palestra quinta-noite, a cada 60 dias. Quinta-noite, na Casa do Caminho. Sexta e sábado, ele trazia a proposta dele de entendimento do ser espiritual que nós somos. Né? Era a mesma proposta de Sacramento, de Eurípides, com outro viés, porque ele era neurologista, neurocirurgião, psicólogo. Então ele tinha um outro discurso, mas o fundamento era o mesmo. E ele me usava como step do negócio. Ele falava assim: apresente-se. Primeira vez eu me apresentei. Meu nome, profissão, falei que eu era gaúcho, olha só, que eu era gaúcho e que eu tinha não sei quantos filhos, e acabou. Ele falou: só isso? Que pobreza, hein, doutor? Você é muito pobre. Eu queria dar um muro nele. 10 anos depois, apresente-se. O grupo já era outro. Aí eu já sabia alguma coisa. Falei: eu sou um espírito com as seguintes características. Falei de onde que eu vinha, quem eu era, se eu era médico, se eu não era, se eu era casado, nada disso. Com as seguintes características da minha alma. Tenho meia dúzia de qualidades, virtude nenhuma. Tenho as seguintes qualidades. Citei 3, 4, 5, sou trabalhador, sou honesto, sou isso, 4. E os seguintes defeitos. Citei 20. Estou aqui encarnado para trabalhar essas dificuldades, essas carências afetivas, esses medos, esses traumas. E entrei com as 4 patas nisso aí. Os psicólogos falaram: nossa, esse aí é esquizofrênico. Falei que eu era médico. Eu nunca tinha visto um espírito, nunca ouvi um espírito, nunca tinha nada, mas era um médico. Mais louco ainda. Era assim que ele nos educava, o Costard. O Costard ia num centro espírita uma vez só. Ele denunciava o materialismo dentro do centro espírita.
ele denunciava o círculo de espíritos que prendiam o centro espírita. Eu tive um dia uma conversa sobre isso com o Zé Antônio. O Zé Antônio descreveu assim: é uma morsa junta, é uma morsa de trevas. Cada casa espírita é uma morsa de trevas. Aqui dentro, brinque de caridade, de dar soco, de dar isso, de dar aquilo. Quando começarem a falar em educação, despertar da consciência, nós que rachamos os grupos no meio. Nós colocamos no meio a cisânia, o ciúme, as vaidades, estimulamos um médium contra o outro. Rachamos a diretoria, rachamos o grupo mediúnico. E saem para lá e outro para cá. Nossa, faz 50 anos que o seu Hugo me falou isso. É sempre assim, racha no meio. Então, mas a proposta continua. Temos que educar no nosso. Para eu ser um educador, e eu tenho que ser educador dentro de casa, que eu não estou conseguindo, vou fazer um parênteses aqui. Didático, muito didático. Você só consegue convencer alguém se sua palavra vem avalizada pelo seu sentimento, é compatível com o seu sentimento, na mesma frequência, na mesma proporção. Eu passei para os meus filhos o meu ídolo, Pelé. Então agora, quando Pelé morreu, o Yuri me ligou no mesmo dia. Você viu que morreu? Eu vi. Chorou? Ainda não. Mas quando se fala de Jesus, quando tem um filme sobre Jesus, meu filho nunca me ligou. Está vendo o filme sobre Jesus? Eu não passei para os meus filhos a figura de Jesus. Eu passei a figura do Pelé. E aí eu quero ser educador. Então eu vou educar o quê? No máximo, os ídolos que eu tenho. Porque Jesus ficou na teoria, não ficou no sentimento, não ficou na minha vibração. Essa é a luta, por isso que eu estou dizendo aqui. Por isso que nós estamos cansados e sobrecarregados. Na virada do milênio, o Brasil estava muito bem financeiramente. Se dizia que pagou FMI, Fernando Henrique, aquelas coisas todas. Eurípides manda para nós, através de sacramento. Eu não vou saber citar o médium. Dizendo que o Brasil passaria por seríssimas dificuldades e que não nos atrelássemos às reivindicações políticas, mas que nos atrelássemos às reivindicações do espírito. Quais são as reivindicações do espírito? Eu tenho que viajar para dentro de mim para ver o que eu preciso reivindicar. O quê? O que eu vou reivindicar? As coisas dos homens? Não. As coisas de Deus. O que está exarado no Evangelho. E a primeira reivindicação que eu tenho para o Mestre Jesus: eu estou sobrecarregado. Mas eu estou sobrecarregado há séculos. Porque eu não aceitei ainda o jugo. Porque o jugo me é pesado, não me é alegre, não me alimenta. Então não vamos esquecer de Eurípides. Porque os Espíritos, quando mandam um recado para nós, a gente acha que é para aquele ano. Não, é para os próximos séculos. É para as próximas centenas, dezenas de centenas de anos. Então, quando eu cheguei em Sacramento, no Colégio Allan Kardec, e eu perguntei para eles: o que se faz aqui? Aqui nós trabalhamos com a educação do espírito, dos sentimentos do espírito, das necessidades. Aquilo me apaixonou. A viagem interior. E Eurípides pede que nós adentremos a nossa intimidade, a intimidade do ser, o ser espiritual que nós somos. Eu já vi várias vezes aqui, falei, trouxe até, eu acho que uns desenhos, né? Nós temos que viajar para a nossa mente. A mente comanda o cérebro. Nós somos mente. A mente são portais milenares atuantes. A gente acha que as vidas passadas não estão atuando hoje, agora, aqui. Estão. Então, o grande portal pensamento
O outro portal, milenar, memória. O outro portal, sentimento. E o outro grande portal, consciência. Isso é um fluxo mental que funciona para decidir se agora, então eu penso, eu crio a ideia, vou beber água. A referência da memória, é bom? O sentimento é positivo. A consciência, filma, registra e sanciona. Quais são os atributos? O que colabora com isso? O pano de fundo, a verdade. Todo fluxo mental, quando queremos um fluxo mental para a nossa educação, o pano de fundo tem que ser a verdade. Para nós, onde que está a verdade? Está exalada no Evangelho. Está exalada em Jesus. Ali está a verdade da filosofia, da ciência, da medicina, do direito. Está tudo ali. Outro dia, para os meninos lá da clínica, eu dei uma aula sobre doença psicossomática, gastrite. Fundamentei em Jesus. O mal não está no que entra pela boca do homem. Eu estou com gastrite, então qual é o alimento que me faz mal? Não, a gastrite não está no alimento, filho. Está em Jesus. Jesus explicou isso aí. Mas como? Falou. Ele fazia medicina psicossomática? E como? Ele foi a base da psicossomática. O mal não está no que entra pela boca do homem, mas é no que sai do coração do homem, da boca do homem. A tua angústia, filho, a tua ansiedade, a luta que você tem, volta para a droga, fico sem droga, vou para a droga, volto e tal, que todos têm lá, é o que te dá gastrite. A gastrite sua não está aqui, está aqui. E fundamentado em Jesus. Toda a nossa cultura de 2000 anos para cá tem que estar fundamentada em Jesus. Então, isso é o atributo maior do fluxo mental, a verdade. Depois vem os outros atributos. O mais bonito de todos se chama razão. E o outro se chama discernimento. Para alavancar a consciência, para despertar a consciência, existem duas alavancas. O amor e a dor. O amor a gente já viu que... Por quê? Porque da caverna ao anjo, nós acabamos de dar os primeiros passos. Então o amor em nós ainda é o amor posse. O espírito, quando transita em corpos femininos, abre os portais do amor através do instituto da maternidade. E aí começa a aprender a amar. Senão não. Nós homens, quando estamos com o perispírito polarizado, porque o espírito tem ambos os sexos, Kardec abordou isso aí. É importante nascer homem ou nascer mulher? Não. E o que é importante? As necessidades do espírito, ele falou. Naquele tempo era muito importante, há 160 anos atrás, era muito importante nascer homem. Na China até pouco tempo, não sei se é verdade, né? Não se aceitava a menina, só menino. Não sei se isso é fantasia. Parece que era verdade. Era importante. Kardec matou essa charada. Não. É importante o que as necessidades. Se eu tenho necessidade de trabalhar, de pagar minhas coisas, de ser honesto, de trazer para a família, cuidar da prole, etc., o meu espírito polariza o corpo espiritual, o perispírito, em corpos masculinos durante 10 encarnações, 20, sei lá quantos, depende da programação reencarnatória. Se eu necessito aprender a amar, polariza, eu vou reencarnar como mulher para, através do instituto da maternidade, abrir os portais. Isso faz parte da escola, que eu estou convidando as professoras aqui para formarmos um grupo. A Casa do Caminho está convidando pedagogos, professores interessados em pedagogia, em educação. Mas primeiro a nossa proposta é vamos educar-nos. Como é que eu sei viajar para dentro das minhas necessidades, das minhas carências, dos meus traumas, dos meus medos, das minhas dúvidas? Eu vou querer evangelizar alguém. Olha, eu vou projetar toda a minha problemática naquele coitadinho. Foi o que eu fiz com o meu filho. Eu projetei no meu filho o Pelé. E Jesus passou de lado. Então, quando o Pelé morreu, ele ligou para mim preocupado. Você viu que morreu? Ele chorou quase. Mas chorei não. Meu ídolo, Pelé. E Jesus? Jesus, fica para depois.
Então, para a gente ser educador, temos que educar-nos. Então, nós temos que viajar para a intimidade desse ser espiritual que nós somos. A proposta está toda lá na Casa do Caminho. Amanhã o pessoal chega de Sacramento e traz mais um livro que nós estudamos toda semana. Esse livro contempla o quê? Que nós somos um ser energético, que nós somos um ser de luz, e que eu tenho que transformar a Casa do Caminho. Eu acho que a casa mais parecida com a nossa proposta, a Casa do Caminho, é essa aqui. Porque essa proposta de educação de Eurípides é para aqueles que já leram Kardec. Eu não posso pegar a proposta de educação e todas essas coisas nobres, né, numa pessoa que está chegando e falando assim, existe espírito, existe reencarnação, existe influenciação, existe mediunidade? Não, essa pessoa não está preparada. Entendeu? O pré-requisito é para que você seja já espírita e que você tenha a base. Quando a gente chegava no seu Manuel, não sei se aqui alguém vai lembrar, o seu Manuel tinha 2 mosquitinhos. Tinha um de 35, 40 livros e outro de 60 livros. Você quer ser espírita, filho? Ele falava das vidas passadas nossas e dava uma aula fantástica sobre as carências, necessidades nossas, de maneira a deixar a gente pálido, branco. Ele falava assim, posso falar? Aí você ficava branco. Ele falava, as suas necessidades, filho, as suas carências são essas. Por quê? Porque numa vida passada você foi assim. Aí se a pessoa se interessasse, ele dava um mosquitinho. Então, como é que eu faço? Leia 30 livros. Estava ali, Kardec, Emmanuel, André Luiz, Ivone Pereira, não sei o que. Leia. Depois volta aqui. Se a pessoa já tinha um certo conhecimento, ele dava um outro mosquitinho de 60 livros. Leia. Depois volta aqui. Pois bem, quem já tem essa base, eu estou convidando para que me procure. Nós vamos formar um grupo de estudos na Casa do Caminho, acoplado ao que nós já temos de educação do espírito, para que a Casa Espírita seja aquilo que eu queria ler para vocês, depois contar uma história. A Casa Espírita, isso vem lá de Eurípides. A Casa Espírita deste século terá que definir certas metas de trabalho, tendo em vista o atendimento das necessidades do espírito. Lembra que eu falei da carta que veio de Eurípides? O conhecimento trazido pelo Espírito de verdade ainda não foi verdadeiramente aprendido, por isso tantas diferenças dentro de um movimento da mais alta importância. O movimento espírita, pessoal, tem a mais alta importância para a humanidade. E a responsabilidade nossa. O seu Hugo já foi, o Zé Antônio já foi, o Chico já foi, pessoal. Caiu no nosso colo. Acorda, desperta. O conhecimento sem compreensão e aplicação perde-se na intimidade do espírito. É necessário direcionar o conhecimento para que ele produza modificação no pensamento, nos sentimentos e, consequentemente, no comportamento do espírito. Nós estamos dentro da Casa Espírita há décadas sem mudar o comportamento, sem mudar os sentimentos. Continuamos cansados e sobrecarregados. Eu estou falando de mim. Não adianta ser expositor espírita da passe, reunião mediúnica, não sei o que, se eu não mudo meu comportamento. Se eu quero entender isso, eu tenho que viajar para dentro de mim mesmo, das minhas necessidades. E eu acho que eu gostaria de contar 2 historinhas para vocês. Pensa. São 2 psicografias que aconteceram no Rio de Janeiro. Uma de um médico viúvo que tinha uma filha única, que era a vida dele. Espírita. Ele, inadvertidamente, como sempre, né, desencarnou. A menina tinha 16 anos.
Ela era bonita por fora e bonita por dentro. Ele leva mais de um ano para acordar no anúncio. E desesperado, queria ver a filha. Queria ver a filha. Não tinha condição, levou 2 anos. Quando trazem ele para visitá-la, ela tinha 18. Estava desequilibrada, namorava um traficante, violento, um espírito da pior categoria possível. O pai começa a chorar, desequilibra e é levado para o plano espiritual. Chega lá, recupera-se, 1 mês, 2 meses, pede para ler a ficha da filha. Cada um de vocês, cada um de nós tem uma fichinha dessas lá, um arquivinho. Eu quero ler a programação reencarnatória da minha filha, porque ele sabia em reunião mediúnica que ela tinha um projeto de vida, que ela tinha um programa maravilhoso. Estava lá no programa. Plano A. Nós temos muitos planos. Tem gente que eu já abandonei o A, estou no B, não sei lá onde é que eu estou. Estava no programa, plano A. Vai fazer medicina, que é meu pai, vai fazer pediatria. No fim do curso, vai encontrar o grande amor da vida dela. Professor, vão fundar numa casa espírita um trabalho com crianças da mais alta hierarquia. O pai pede para ver a filha. Já tinha se passado mais um ano. Os espíritos trouxeram ela, a situação tinha piorado. Ela estava grávida do traficante. Os espíritos, por caridade, não permitiram que ele percebesse que ela apanhava dele. Já tinha abandonado o estudo, nunca faria o vestibular, nunca entraria na medicina. O pai desequilibra de novo e faz uma pergunta, em desespero. Mas e o grande amor da vida dela? Vai encontrar. E a dor dela e a dor dele será porque ela não vai se permitir o adultério devido à formação que ela tem de vê-lo seguir outro rumo e ela outro rumo. O pai diz assim: a culpa é minha. Por quê? Porque eu não eduquei a minha filha em doutrina espírita. Eu achava que ela tinha que, eu ser espírita, ela tinha que decidir se seria espírita quando fosse adulta. Quantos de nós pensamos assim? E não educamos os nossos filhos? Quantos de nós? Eu tenho 7 filhos e uma neta. Nenhum espírita. Nenhum. Segunda história. Um jovem no Rio de Janeiro, na saída da adolescência, ligado ao tráfico, aprendeu a matar. Matava para ver morrer. Tinha mais de 100 de mortes. Matava só por matar. Outros jovens. Um dia mataram ele. Ele se vê no plano espiritual, na equipe que programou a sua reencarnação. Sua programação reencarnatória. Quem contava essa história é um amigo do seu Hugo, do interior de São Paulo. Como é que é o nome dele? Nica, aquele baixinho, amigo do seu Hugo. Chega no plano espiritual, a equipe que o trouxeram para a reencarnação, responsáveis pela programação, sabiam o que fazer com ele. Meu Deus. Fazia uma prece e pede para espírito da mais alta hierarquia ajudá-los. E imediatamente se postou junto deles um espírito de luz. Ouviu uma história. Me dei um jovem. Pegou o espírito e subiu. 10 anos lá, 10 anos para nós aqui, é o módulo menor lá, é um mês lá. Passados, no nosso tempo, 30 anos, a equipe se reúne e fala: escuta, e o Facino, o jovem, coitadinho, tinha na ficha dele, estava o nome, Facino, e o Facino, esse mesmo,
Vamos chamar o espírito de alta hierarquia, fazem prece, pede, vem o espírito. Me fascina. Pois não. Virei aqui no próximo fim de semana na Terra, vamos descer ao Rio de Janeiro. Vocês me acompanham, vão comigo. Pois não. Chegou o fim de semana, Rio de Janeiro. Fim da tarde, chegaram diante de um castelo, uma casa belíssima, high society. Os carros de luxo chegando, estacionando. Entraram no castelo, num salão maravilhoso, as cadeiras postas assim. Eles se posicionaram num cantinho para observar. A alta sociedade do Rio de Janeiro foi sentando, uma escadaria maravilhosa de mármore, desce um jovem de lá, bonito, bem posto, black tie, cumprimenta a plateia, senta no piano e toca maravilhosamente bem Beethoven. A plateia chorava. Pessoas emocionadas. Os espíritos responsáveis por ele não se aguentaram, cutucam o outro e falam assim: mas o que é isso? O espírito mais elevado fala: isso é amor divino. Vamos embora. Vamos embora. Chegaram lá, amor divino? Sim, esse amor divino. Esse jovem, por não ter condições de reencarnar e iniciar o pagamento dos débitos, recebe uma encarnação chamada de interregno. Interregno pode ser entre dois reinos, dois reinados, ou pode ser um espaço na nossa vida. Será que nós não estamos numa encarnação de interregno? Porque quando fazemos terapia de vidas passadas, quando viajávamos para a terapia, eu e o Zé conversávamos, né, o nosso passado, a doutora Maria Teodora, Maria Júlia Queto Pérez, me contavam a história, os livros delas. O nosso passado não tem glória nenhuma. O nosso passado são séculos e milênios de dificuldades enormes. Então eu acho que nós estamos numa encarnação de interregno, preparando-nos, e precisamos aproveitar essa reencarnação para espiritualizarmos-nos, a fim de que nas próximas encarnações a gente tenha a condição de começar a pagar os débitos. Não com lágrima, não vindo sem um olho torto, não. Com trabalho no meio, que nós ainda não sabemos fazer. Trabalho no meio. Fazendo exatamente naquilo que eu comecei falando para vocês. Estamos cansados e sobrecarregados. Que a partir de hoje e nas próximas encarnações, procuremos o jugo suave, que o fardo se tornará leve. O interregno poderá nos preparar para pagarmos. E como que nós vamos pagar? Através da educação, da espiritualização, ou da palavra que está acima de tudo isso, evangelização. Evangelizarmos para poder evangelizar os nossos filhos, para que na próxima encarnação ele me ligue falando de Jesus e não de Pelé. Eu vou continuar sendo ídolo do Pelé, fanático pelo Pelé, mas que Jesus vença o nosso querido Pelé. Um bom dia a todos.